Fala galera, beleza? Murilo aqui falando. Estamos ao vivo hoje com o tema de preocupações excessivas. O que é isso, né, gente? Preocupação excessiva. Preocupação em excesso, né? Aquela preocupação que vai além do comum e além daquilo lá que a gente está esperando. É uma coisa assim que a gente fica preocupado demais e a gente pode até achar estranho essa preocupação imensa às vezes, né? Vamos lá. Preocupação, gente, é algo natural do ser humano, tá? Todo mundo tem, né? Em alguma vez na vida. O normal é quando a pessoa não tem, aí que é o problema dela, né? Porque quando ela não tem, daí a gente pode não se preocupar com nada, né? A gente pode ir deixando a vida levar e vai chegar a prova, tem alguma coisa para fazer e a gente não tá nem aí para nada. Então aí a pessoa deixa a preocupação sem tomar conta dela e vai deixando isso daí. Isso daí é o lado ruim. Por quê? Porque daí a pessoa não tem uma performance melhor, né? Ela não consegue alcançar os objetivos dela. Por isso que esse lado é o lado bom da preocupação. Mas, quando a gente resolve o problema, essa preocupação tende a desaparecer ou até diminuir ou trocar de lugar. Agora, quando a preocupação é algo constante, né, aí a gente tem que ver que pode ser um sintoma da ansiedade, né, porque ela está estimulando muito a pessoa, ela está atrapalhando demais, então é uma coisa assim que mexe muito com a pessoa, né? A pessoa fica muito desgastada, porque esse estado que a pessoa tem de preocupação, às vezes a pessoa fica muito cansada, né? Por causa que é o quê? Esse estado cria um estado de luta ou fuga na pessoa. O que é isso? Luta ou fuga, ou para ela fugir da situação, né? Ou para ela ter uma ação para resolver ela. E aí você imagina o quanto de energia uma pessoa gasta no dia para tentar resolver uma situação que está lá no futuro, que a pessoa nem tem controle ainda para resolver, ou alguma coisa do tipo. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma pessoa vai atravessar a rua e o ônibus quase pega ela, né? Então ela já fica com aquele susto. Nossa, um ônibus quase me pegou, meu Deus do céu. Nossa, o coração dela começa a disparar, ela fala, nossa, agora eu tô me sentindo muito mal, realmente. E foi uma situação que ela ficou preocupada, que ela quase morre, né? Ou sofre um acidente, alguma coisa do tipo. Agora vamos para uma preocupação que ela pode ser imaginária. A pessoa tem um dinheiro aí para receber, né? E depois ela fica muito pensando nisso e ela fica pensando mais do lado pessimista. Ela pensa, nossa, se eu não pegar esse dinheiro eu tô lascada, porque eu tenho que pagar essa conta, esse boleto vai vencer, que não sei o quê. A pessoa que não tá tão preocupada assim, junto com uma preocupação não tão excessiva, ela vai pensar pensa assim, eu tenho essa conta para pegar, para pagar. Mas se eu não conseguir, então eu dou um jeito. Se eu conseguir, aí eu vou tentar de outras formas, né? Por quê? Porque a preocupação excessiva, junto com a ansiedade, não deixa a gente pensar também, né? Esse daí é um ponto ruim da preocupação com a ansiedade. Enquanto a preocupação no limite, né, aquela preocupação saudável, faz a gente se performar melhor, se sair melhor com as coisas, a preocupação junto com a ansiedade, ela faz a gente pensar que vai dar tudo errado, pensar que a gente vai se dar mal, pensamentos focados totalmente num futuro, né, incerto e catastrófico. A pessoa fica cada vez mais remoendo essa catástrofe na cabeça, né? E esse cenário não deixa que ela vê na mente, né? Esse cenário não deixa ela dormir. Esse cenário que ela cria na cabeça não deixa ela ficar tranquila, não deixa ela relaxar. Isso daí vai tensionando cada vez mais ela e ela pode ficar muito estressada, o humor dela pode estar se alterando, né? Isso daí traz muitas complicações para isso daí, tá? Ó o pessoal aqui, ó. Oi, Kátia, boa noite. A Sheila aí também. E aí, Sheila, boa noite. Pode entrando aí na live aí, que hoje o assunto, que nem eu tô falando pro pessoal, preocupações excessivas, tá, gente? Então é o seguinte, que nem eu dei o exemplo lá do caminhão, né? O caminhão o caminhão não, o ônibus é uma situação real e a situação do que a gente precisa do dinheiro
por enquanto, é imaginária. Mas ela pode fazer tão mal quanto uma quanto a outra pra gente. A gente pode ficar tão desgastado de uma quanto a outra também, né? E por isso que é muito importante estar vendo se essa preocupação nossa é uma coisa imaginária, se é uma coisa que a gente precisa se preocupar tanto. E é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho, senão a gente adoece muito. A gente adoece o nosso sistema imunológico, a gente fica muito fraco, os nossos relacionamentos, eles tendem a ficar mais penosos, e também o nosso corpo em si, a nossa saúde, a nossa saúde mental, né, em si, ela fica muito debilitada daí, né? Vamos ver aqui. Eu vou falar para vocês também das 3 diferenças, né, que tem a ansiedade da preocupação excessiva, né? Quando a preocupação, ela em si, quando ela existe, ela é real, ela só nos prejudica na nossa mente, na nossa cabeça, né? Quando a preocupação vem com a ansiedade, ela sai em sintomas, no nosso corpo em forma de sintomas, né? Tem pessoa que pode ter muita dor de barriga, né? Tem pessoa que pode ter muita insônia. Isso daí vai depender muito de pessoa para pessoa, mas se ela está associada à ansiedade, ela vai sentir de algum jeito isso daí, né? A segunda, né, que a ansiedade faz é que ela tem muitos, que nem eu falei para vocês, ela acompanha muitos sintomas ao mesmo tempo e a pessoa ela fica muito desgastada, né? E essa tensão muscular vai prejudicando a vida da pessoa num todo. Já a preocupação comum não, a preocupação comum a pessoa está vendo aquilo lá e ela sabe que vai ser temporário, então ela não está tão preocupada com isso, tão apegada assim, né? É uma preocupação que ela vai deixar ir depois. E a terceira diferença, né, que eu já tinha falado lá atrás, que a pessoa com a preocupação comum, né, essa preocupação que a gente tem no dia a dia, ela consegue performar melhor e transformar aquele problema pensando na solução. Já a pessoa que tem a preocupação com o transtorno de ansiedade, ela não consegue pensar, parece que ela fica travada, parece que ela não consegue sair do lugar. Isso daí pode prejudicar muito ela, porque ela acha daí que vai trazer um grau de que ela não é eficiente, né? Que ela não é capaz. Isso daí pode desenvolver até coisas mais graves mais para frente, tipo um quadro de transtorno de depressão, né? Por a pessoa achar que não é capaz, que ela achar que não tem confiança, que não sabe lidar com aquilo. Então isso daí é muito importante, a pessoa tá vendo esse tipo de preocupação e com o que tá se preocupando, né? Vamos ver aqui. Então, gente, então eu vou agora, né? Estamos quase chegando no finzinho aí da live, eu vou passar algumas dicas para vocês, tá bom? São 4 dicas aí, focadas na neurociência, tá? Não é coisa inventada, não. 4 dicas focadas nessa neurociência. A primeira dica é a aceitação, né, da situação que está difícil. Eu sei que falar é mais fácil do que fazer, né? Mas isso daí requer um pouco de treino e um pouco de persistência da pessoa, né? Vamos supor assim, aceitação. A gente vê que aquilo lá é um problema, que aquilo lá é uma situação preocupante, mas a gente só olha e deixa passar. Imagina assim que você está num banco de uma praça, né? Você está olhando as pessoas assim, ó. E vamos supor que uma dessas pessoas é a sua preocupação. Você pega, olha essa pessoa, entendeu? E vê assim, ok, aquela lá é a preocupação. Ela só está passando, entendeu? A gente não tem que ficar lutando ou evitando contra a preocupação. Não quer dizer que a gente não tenha que deixar de resolvê-la. Mas assim, a gente tem que ter um olhar que aquilo lá às vezes é só um pensamento que está passando com a gente. E às vezes a gente só aceitando, ela já diminui de intensidade. Ela já pode prejudicar menos a gente e a gente pode pensar menos nela, né? E a outra é fazer as pazes com a incerteza, né?
Como eu já disse antes, é muito difícil é mais fácil a gente falar do que fazer, e a persistência vai levar a gente um pouco mais longe nisso daí. E essa próxima dica que eu vou falar é fazer as pazes com a incerteza. Por quê? Porque quando a pessoa tem um alto grau de ansiedade, a pessoa prefere ela ficar tensa, né, do que ficar relaxada. Por quê? Porque ela pensa assim, ó, eu ficando tensa, pensa não, né, às vezes passa inconscientemente por ela. Porque quando ela está relaxada, ela recebe uma notícia ruim ou algo que abala ela fica muito desestabilizada. E essa desestabilidade atrapalha muito ela. Ela sente uma sensação horrível, muito ruim mesmo. Então, ela já ficando tensa, quando ela recebe essa notícia ruim, essa coisa que é desconcertante para ela não se debilita tanto. Mas assim, o restante do dia, ela fica muito tensa daí. Ela fica muito à mercê dos outros sintomas da ansiedade. Então, a gente colocar na nossa mente que nada é certo e que as coisas podem dar certo e dar errado também, é uma coisa de a gente se preocupar menos e fazer as pazes com a incerteza, né? Essa foi a segunda dica. Terceira dica, gente, é externalizar a preocupação. O que é isso? Colocar para fora a sua preocupação. É importante você, tipo assim, tô com preocupação que eu tenho que pagar um boleto. Coloca nome para preocupação. Às vezes a gente está preocupado e aquilo lá está passando pela nossa cabeça e a gente nem pescou o que é. Então a gente tem que ver lá por que eu estou preocupado com isso. Por causa disso. Aí você coloca o nome nessa preocupação sua, né? Tenta falar também. Se você tiver vontade, fala para outra pessoa. Porque quando você coloca para fora, ela vira concreta. E quando ela vira concreta, fica mais fácil de lidar com ela. E você pode até se distanciar mais dessa preocupação sua. Porque daí quando você está vendo uma coisa, né, quando ela é imaginária, é difícil você dar um jeito nela. Você dar um jeito de transformar ela. E quando ela é concreta, você já está vendo como que ela está agindo com você, o que você pode fazer a respeito. Então é muito bom fazer isso. Agora, se você não quiser falar ou alguma coisa do tipo, você pode também escrever. Escrever é muito bom para estar colocando todas essas angústias para fora, na sua preocupação ainda, porque daí você externaliza aquilo lá que está dentro de você. Você externalizando fica muito mais fácil lidar com aquilo e achar mais soluções para aquilo e também se afastar daquilo, né? E a quarta e a última dica é o auto-perdão, né, gente? Assim, tem pessoas que elas se criticam demais, elas se cobram demais, né? A autocobrança dela é muito alta. E daí ela pega e fica... Não que a autocobrança seja ruim, ela também é boa. Mas ela é boa em até certo período determinado, né? E também por tempo determinado. Se a pessoa tem uma autocobrança diária, né, sempre ali, isso daí prejudica muito a pessoa. Isso daí prejudica demais, né? Então a pessoa pode fazer as pazes com si mesmo, né? Ter um auto-perdão para ter um peso a menos com ela mesma, né? Para saber assim que ninguém é perfeito, que ela pode errar, né? Mas ela tem que treinar isso nela. Se ela não treinar isso nela, ela pode ficar com esse pensamento remoendo ela para muito tempo na vida, até talvez para o resto da vida. Então, ela tem que ter uma atitude de estar repensando isso, né? Ela pode usar as frases, né, com a realidade mais afirmativas para ela, né? Pensando assim, olha, por exemplo, ela teve que entregar um trabalho, alguma coisa, né? Isso daí ela pode ter autocobrança, né? Mas se é um defeitinho no trabalho que foi uma coisa insignificante e que só ela viu, aí ela começa a se cobrar. Aí ela pode falar para ela mesma, olha, todo mundo erra, né? Nada é perfeito, a perfeição é na cabeça de cada um, né? E eu tô fazendo o meu melhor e eu sei que esse melhor meu é o meu limite. E eu posso ser melhor outras vezes, mas desse jeito que eu fiz, eu fui no meu limite e eu fiz o meu melhor possível. Esse daqui é só um exemplo que eu estou dando, tá? Você pode usar o seu exemplo no contexto da sua vida, no que situação que você tá vivendo.
porque isso daí é uma coisa que mexe muito com a pessoa mesmo. Então essas daí que eu tinha pra falar, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver aqui o que o pessoal mandou. Oi, Kátia, boa noite. Ansiedade, eu sinto dor de cabeça e dor no estômago. Realmente, viu? Ansiedade, Kátia, leva a nós a ter muita dor de cabeça e dor no estômago. É um sintoma muito comum da ansiedade. A Juliana aqui, dando... A Júlia? A irmã Júlia, eu acho. Boa noite. Boa noite, irmã Júlia. Então deixa eu ir então, gente. É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e até mais.